E agora nós vamos fazer a correção da atividade de matemática que foi no Google Forms no dia 28 de maio, tá? Aí, nome completo, número 2. Este carro foi anunciado por R$ 174.900. Escreva como se lê esse número. Aí eu coloquei aqui, é o que está em azul aqui, de canetinha. Então eu vou olhar, tem número na classe, algarismo na classe dos milhões? Não tem, lembra da minha tabelinha. Então, não tem milhões. Tem algarismo na classe dos milhares? Tem. Então, eu estou olhando só a classe dos milhares aqui. Que os 3 algarismos da classe dos milhares formou que número? 174. Então, 174, 1000. E aí, nós temos a classe das unidades simples, que está o 900. Então, se eu olhar ele, 900 forma 900. Então, o número que... Qual é o valor do carro? 174.900. Pode até colocar reais aqui, alguns colocaram reais, não tem problema. O número acima tem quantas ordens? Aí vou novamente, por isso que a tabela é importante, por isso que eu pedi para vocês fazerem a tabela em casa. Então, eu coloquei aqui, olha, então eu já conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens. O número acima tem quantas classes? Por isso que é importante novamente a tabela. Só tem a classe aqui verdinha, que é dos milhares, e a azulzinha clássica, a azulzinha clara, que é das unidades simples. Então, tem 2 classes, lembra dos quintos anos? Aqui é como se fosse um quinto ano, aqui outro quinto ano, outro quinto. Então, tem várias classes. As classes são infinitas. Então, aqui nós temos, nesse número, 2 classes. A que classe pertence o algarismo 7? Então, volto lá na tabela. O 7 está na quinta ordem e é a dezena de milhar, mas é a classe dos milhares, é a classe verdinha. Então, classe dos milhares. Aí continuava a atividade. Qual é o valor posicional do número 4? Então, o 4. Aonde ele está aqui? Então, vamos supor que aqui fosse um 0. Ele vale 4? Não, se ele fosse valer 4, ele estaria aqui. Ele vale 40? Não, se fosse 40, ele estaria aqui. Ele vale 400? Não, senão ele estaria aqui. Ele vale 4.000. Então, esse 4, ele não vale só 4, ele vale 4.000. Qual é o algarismo que está na centena de milhar? É só olhar. Então, a classe dos milhares, unidade, dezena e centena de milhar. O algarismo que está na centena de milhar é o algarismo 1. Qual é o algarismo que ocupa a segunda ordem? Então, primeira ordem, segunda ordem. É o 0. Assinale a alternativa que mostra a decomposição correta deste número. Então, aqui, nós temos uma alternativa de 100.000, 10.000, 100.000, 10.000. Quando eu falo número, eu já falo 174.000. Então, tem 100 aí dentro desse número, ó, 100. Então, eu já sei que não é esse de 10.000 e não é esse de 10.000. Aí, eu tenho que vir aqui formal. 100 mais 70.000, 100.000 mais 70.000, 170.000. 400 mais 900, 170.490. Foi esse o número? Não. Aqui, 100.000 mais 70.000, 170.000. Mais 4.000, 174.000. E mais 900, e 900. Então, aqui está a decomposição. Então, aqui está mostrando qual é o valor de cada algarismo aqui, ó. O 1 está valendo 100.000, que está aqui, ó. O 7 está valendo 70.000. O 4 vale 4.000. E o 9 vale 900. Se eu tivesse 200.000 reais e comprasse esse carro, quantos reais sobrariam para mim? Um monte de criança colocou esse valor aqui, ó. Vocês já viram 25,1 de reais? Que número é esse? Por que colocaram isso? Porque fizeram na calculadora. Eu falei que não queria conta na calculadora, que era para pegar uma folha e colocar 200.000. Se eu comprei o carro, logicamente que é conta de menos, o carro custou
174.900. 0 para chegar no 0, 0. 0 para chegar no 0, 0. 9 para chegar no 0. Não tem como eu tirar 9 de 0. Então, eu vou na casa vizinha. Não tem como me emprestar. Vou no vizinho. Não tem como me emprestar. Vou lá no vizinho. Só que eu não posso emprestar direto. Eu vou emprestar para o vizinho ao lado. Ficou com 10. Agora, ele pode emprestar para o ao lado. Fica 9 e 10. Agora, ele pode emprestar ao lado. Ele ficou com 9, emprestou 1 para cá. E aqui ficou com 10. 9 para chegar no 10, 1. 4 para chegar no 9, 5. 7 para chegar no 9, 2. E 1 para chegar no 1, 0. Então, quanto sobrou de reais para mim? 25.100 reais. Então, olha a diferença aqui do que quem fez na calculadora, como ficou. A calculadora, a gente só usa quando para fazer, eu uso aqui em casa, nas contas e tal, mas quando a gente é adulto e já entende o sistema. Por que vocês não podem fazer na calculadora? Porque vocês vão fazer várias provas durante a vida de vocês. E nas provas não pode calculadora, celular, nenhum tipo de objeto eletrônico. Então, vocês vão ter que fazer de cabeça. Aí chega lá, você não vai saber fazer, não vai passar, né? Escreva com algarismos o número formado por 2 dezenas de milhar. Esse aqui várias crianças erraram. Por quê? Porque tem que colocar o número na tabela. Eu estou formando um número que tem 2 dezenas de milhar. Então, eu vou lá na dezena de milhar, ele tem 2 dezenas de milhar. 3 centenas, centenas simples. 3 centenas, 6 dezenas, 6 dezenas e 9 unidades. Só que aqui, olha, não falou nada que que número estava na unidade de milhar. Então, se não tinha nenhum número, é 0. Preciso colocar 0 para o lado esquerdo? Não, porque 0 para o lado esquerdo não muda nada o número. Que número formou aqui? Então, eu vou ler, ó, classe dos milhares. 20.369. Esse era o resultado. Escreva com algarismos o número formado por 1 centena de milhar. Vou pegar a tabelinha de novo. Vou na centena de milhar. Então, aqui, 1 centena de milhar. Daí vem 2 dezenas de milhar. A dezena de milhar está aqui. 2 dezenas de milhar. E 7 centenas. 7 centenas simples aqui. E as outras casinhas? O que eu vou colocar? 0. 0, 0, 0. Formou que número? 120.700. Isso aqui vai ter várias atividades na nossa apostila, que é de formação de números assim. Em qual das alternativas abaixo, o algarismo 4 representa 400.000? Então, aqui, ó, 4. Só eu ler esse número, 48.950. Então, se eu tirasse todos aqui, iria ficar 40.000. Então, aqui representa 400.000? Não. 61.432, como o próprio número já diz, aqui é 400. 1.490.000. Então, aqui é 400.000. 1.490.000. Esse 4 representa 400.000. E aqui, 640.200. Esse 4 é 40.000. Olha o nome dele, 640.000. Qual é o maior número de 5 ordens? Então, 5 ordens, lembra do que eu já tinha explicado? Não falou se os números têm que ser diferentes ou iguais. Então, o maior algarismo que eu penso é o 9. Se ele tem 5 ordens, eu repito, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 9, 99.999. Qual é o maior algarismo? O maior número de 5 ordens em que todos os algarismos são diferentes? Então, agora eu não posso repetir igual aqui em cima. Então, o maior número, maior algarismo, vou pensar, é o 9. Já usei o 9, não posso usar, então vou usar o 8. Já usei o 8, qual é o outro maior? O 7. Já usei o 7, vou usar o 6. Já usei o 6, vou usar o 5. São 5 ordens, 1, 2, 3, 4, 5. 98.765. E é isso.